fazendo o casamento durar. Qual o segredo? Encontramos o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 em diante, dizendo: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, seja um ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. A pergunta que fizemos: o que pode fazer o casal que garanta o seu casamento até o que diz a Bíblia, até que a morte os separe? Talvez você, meu prezado ouvinte, esteja pensando em separar-se da sua esposa, como reciprocamente pode ser que a esposa tenha alimentado este pensamento por alguma divergência interna entre o casal e, à luz da Bíblia Sagrada, não é este o desejo de Deus, dado que se diz no livro de Gênesis, capítulo 2, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus ajuntou, dizemos nós, não o separe o homem. Então, algumas sugestões baseadas na palavra de Deus, que você pode obedecer para que possa ter um casamento duradouro, até que a morte os separe. A primeira e mais importante questão é a da obediência a Deus, esposada na sua palavra. Este é um princípio que deveria ser enfatizado na vida antes do casamento e enquanto o homem e a mulher ainda estão solteiros. Há pessoas que se preocupam muito na condição de namorados ou noivos, onde será realizado o casamento, a igreja que escolhe, o vestido de noiva, os convidados e outros pormenores que naturalmente são indispensáveis, mas não tão importantes como esse da obediência a Deus e a sua palavra. Bom, o que diz a Bíblia Sagrada? Se um casamento é para ser duradouro, há uma pergunta levantada no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para o crente nascido de novo, isto significa jamais começar um relacionamento sério com alguém que também não seja crente. Daí porque encontramos o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 6, versículo 14, levantaram uma pergunta: não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Se este único princípio fosse seguido, se pouparia muita dor de cabeça e sofrimento mais tarde no casamento. Eu já contei aqui para os nossos ouvintes de um relato de um jornal, de um livro, em que uma jovem se namorou de um moço não cristão e gostava muito do jovem, e mesmo aconselhada pelo pastor da igreja, ela fez prevalecer a sua vontade, porque o seu amor já se tornara uma paixão. Casaram-se. A princípio viveram bem, unidos, íntimos, e ela tinha o costume de todas as tardes, quando se aproximava o horário da volta do seu esposo do trabalho, ela estava à janela aguardando esta chegada com ansiedade. Ocorre que um dia ele estava em casa, fora de trabalho, e havia um exemplar da Bíblia Sagrada na sala, e ele pegou o exemplar da Bíblia para ler. Quando ela notou esse interesse do seu esposo pela Bíblia, intimamente ela ficou alegre. Quem sabe se Deus está fazendo alguma coisa na vida do meu esposo? E ele ocasionalmente abriu a Bíblia e caiu nesse texto que acabamos de citar, de 2 Coríntios 6,14. Aí ele fez uma pergunta para ela: você conhecia essa parte da Bíblia antes de casar-se comigo? E ela respondeu: sim, conhecia. E como é que você aceitou casar-se comigo, sabendo da nossa situação, que eu não sou um cristão? Ela não soube responder, envergonhou-se, e ele disse então: bom, já que você tem um livro que não segue, por que você quer este livro? E jogou o livro na lareira. E ela viu aquela Bíblia queimar-se aos poucos. Aquilo foi um choque fatal para aquela jovem esposa. Acometeu de uma tristeza muito grande, e já não ficava mais à janela para aguardar a chegada do seu esposo. E essa tristeza foi se aprofundando, até que houve o desenlace. É um princípio que está na Bíblia, importante: não se pôr debaixo de um jugo desigual. Outro princípio que protegerá a longevidade do casamento é o de que o esposo deve obedecer a Deus e amar e honrar e proteger a sua esposa como faria com seu próprio corpo. É uma recomendação que o apóstolo Paulo faz, que temos lido frequentemente, e que se encontra no capítulo 5 da carta aos Efésios. Diz o apóstolo Paulo: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Então aqui está a recomendação do apóstolo Paulo. E tem então o outro lado, que além do marido amar a sua esposa, a mulher deve obedecer e se submeter ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, o casamento entre um homem e uma mulher é uma ilustração espiritual do relacionamento entre Cristo e a igreja. Diz a Bíblia que Cristo deu-se a si mesmo pela igreja e Ele a ama, honra e protege. E simbolicamente nós encontramos no último livro da Bíblia, no capítulo 19, nos versículos 7 a 9, o dia do arrebatamento da igreja, quando a igreja subirá para o céu e comparecerá nessa linguagem figurada diante do seu esposo, do seu noivo, que é Jesus. Diz o texto: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, eu sou teu conservo e dos teus irmãos, os profetas. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então está dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quando lemos o primeiro livro da Bíblia, nós notamos quando Deus trouxe Eva a Adão no primeiro casamento, ela foi feita de sua carne e ossos, e se tornaram uma só carne. E este é um conceito que foi perdido em nossa sociedade moderna. Tornar-se uma só carne significa mais do que apenas uma união física. Significa um encontro de mente e alma para formar uma unidade. O relacionamento vai muito além da atração sensual ou emocional e entra na esfera da unidade espiritual, que somente pode ser encontrada quando os dois se rendem a Deus e a si mesmos. Este é um relacionamento que não é feito de eu ou meu, mas de nós e nosso. É o nosso carro, é a nossa casa, são os nossos filhos, sempre no plural, entre marido e mulher. Então é um dos segredos em se ter um casamento duradouro. Fazer que um casamento dure até que a morte leve um ao outro e os separe é algo que os dois devem priorizar. Solidificar o relacionamento vertical com Deus faz muita diferença. E numa linguagem ainda simbólica, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, o escritor fala de um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. O que seria esta linguagem do escritor bíblico do livro de Eclesiastes, no capítulo 4? Significa que este cordão de 3 dobras é uma terceira pessoa
que está ali no meio e nós dizemos que esta pessoa é Deus que está entre o casal e assim faz que o casamento se torne duradouro. Então nós lemos, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só caindo, não há outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. Meu prezado jovem, você que pretende casar-se, você tem obedecido a estes princípios que a palavra de Deus expõe para que nós sejamos felizes em nosso casamento e que se cumpra a palavra, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre do marido. Romanos capítulo 7, versículo 2. Enquanto viver, que possam viver marido e mulher juntos.